Paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui, em Apocalipse capítulo 3. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a carta que o nosso Salvador escreveu à igreja de Laodiceia. Existem algumas interpretações, não é? Algumas ideias que em cada era, isso quer dizer, aos que creem, não é? Na linha interpretativa dispensacionalista, então se acredita, alguns na linha dispensacionalista acreditam, que existe ou existiu para cada era um mensageiro ou um profeta, alguma coisa assim, dizendo aquela era. Bem, não é isso que a Bíblia diz, não é? O que a Bíblia diz é que foi dado tudo a João. E cada anjo responsável, cada anjo aqui no caso, são anjos, não são pastores, irmãos, são anjos de fato. São anjos que são responsáveis ou representam, ou são eles os mensageiros daquela era, não é? Todos eles entregaram a revelação a João. Não foi entregue uma outra revelação depois. A revelação foi dada a João. Então, a ideia que em cada era se tem um profeta, um pregador, é uma interpretação. Eu não sou contra que ninguém creia nisso, nem nada, mas é só uma linha interpretativa, não é fato isso. Mas as pessoas brigam e ofendem umas às outras como prova de que o Espírito Santo não deve estar operando como deveria, não é? Porque Jesus não nos mandou brigar, nos mandou amar uns aos outros, não é? Então, quando chega na igreja de Laodiceia, as pessoas imaginam, pronto, olha, houve um grande líder, não é? E eles então associam esse líder a Elias, que deve vir. Inclusive, agora tem alguns se apresentando como tais. Tem um pregador na África que diz que ele é o Elias, não é? Irmãos, o Elias é um profeta para Israel. O ministério do profeta Elias tem a ver com Israel, isto é, antes que o nosso Salvador venha para estabelecer o seu reino, lá em Israel levantar-se-á, pelo poder do Espírito Santo, um homem que pregará o santo evangelho e levará os judeus a entender o evangelho. É isso que o primeiro Elias fez, é isso que o segundo, que foi João, não é? Ioxanã fez, e é isso que na terceira vez, no final agora, se sucederá. Então, partindo daí, eu gostaria de ler outra vez o texto. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então a palavra Amém, para alguns, tem a ideia de que é uma palavra de confirmação. Mas segundo a cultura judaica, nós precisamos entender, irmãos, que o evangelho não foi dado aos gentios, foi dado aos judeus. A primeira aliança do Monte Sinai foi dada aos judeus. E a segunda aliança também foi dada aos judeus. Nós, gentios, que não somos mais, porque nós fomos enxertados, segundo o que diz Saul, o apóstolo Paulo, em Israel, embora os judeus não gostem disso, mas eles precisam lembrar que o Senhor Deus diz que levaria o seu nome a todos os gentios, e levantaria entre os gentios um povo que o adorasse. E eu faço parte deste povo que adora o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, porque não há outro Deus fora o Deus de Israel. Esse glorioso ser bendito e santo, que o nome dele seja louvado,
e temido, ele que criou os céus e a terra, criou a mim e a você, foi ele que planejou a nossa redenção. Assim como ele permitiu que houvesse nossa queda, porque foi permissão dele. Nada acontece sem a permissão dele, nada lhe surpreende, nada lhe pega desprevenido. Então, quando chega nesse momento, nós precisamos voltar a ler a Bíblia do ponto de vista da cultura judaica e não do ponto de vista da cultura ou da tradição católica apostólica romana, ocidental. A Bíblia não foi escrita por romanos, foi escrita por judeus. Então, os romanos que compilaram o Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, eles fizeram um trabalho bonito, sem dúvida, você não tem a dúvida disso. Você achar que os primeiros cristãos de Roma não eram irmãos, não entenderam o Evangelho. Só que de concílio em concílio foi se pervertendo e colocando cultura gentílica e cultura ocidental e foi se pervertendo a verdade, não é? Mas então, voltando, se nós entendermos do ponto de vista do povo de Israel, segundo isso, quem me falou foi um rabino judeu. Ele me disse que a palavra amém é um acróstico. O que é um acróstico? É quando você pega a primeira letra de várias frases. Então, a primeira letra de uma frase, a primeira letra da segunda frase. Então, essa junção de letras de várias frases deu a palavra amém. Que quer dizer, para o judeu, é Deus Rei, ou Hashem, Todo-Poderoso, que cumpre suas promessas no Mashiach, ou através do Mashiach. Então seria mais ou menos assim: Deus maravilhoso, Rei, que cumpre as suas promessas em Yeshua. Seria mais ou menos isso. Então aqui diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz aquele que cumpre as suas promessas, aquele que fala e realiza, não é aquele que fala e não cumpre, não é aquele que promete e não cumpre, é aquele que cumpre, aquele que realiza, que garante que a sua palavra funcionará e fará efeito. Quando o profeta Jeremias foi chamado por Deus, Deus falou a ele o seguinte: Jeremias, eu velo por minha palavra para fazê-la cumprir. Em outras palavras, quando você me ouvir, preste atenção na minha palavra, não aumente, não diminua, porque é importante e eu cumprirei tudo aquilo que eu disse. E nós somos uma geração muito privilegiada, eu não digo só privilegiada, mas muito privilegiada. Por quê? Nós estamos vivendo uma época em que não é necessário muito esforço para ver a operação de Deus. Quando a gente estuda a Santa Bíblia, a gente verifica como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó está cumprindo todas as promessas, todas as profecias. Quando você olha para Israel, quando você olha para o que está acontecendo em Israel, e quando você volta um pouquinho a sua visão para na década de 40, quando Israel estava ermo, estava vazio, era um deserto, não havia nada lá. Após a Segunda Guerra Mundial, em 48, os judeus foram para lá. E aquele lugar virou um paraíso. Israel é um paraíso. Israel é uma coisa extraordinária. É uma terra bendita. O povo é um povo bendito. É um povo amigo. Eles não te tratam mal. O que eles não gostam é que você não os respeite. Quer dizer, tem pessoas que vão lá e não respeitam o judeu. Mas o judeu, ele é acessível. Olha, eu me dirigi aos judeus, eles são amigáveis. Por quê? Porque a Torá diz que eles têm que receber bem o estrangeiro. Para eles cumprirem a Santa Bíblia, eles não podem nos expulsar, porque nós que vamos a Israel, não vamos a Israel
para afrontá-lo, vamos porque amamos o Deus de Israel. As caravanas que vão para Israel, que gastam muitos milhares de dólares, e glória a Deus, porque isso ajuda Israel, abençoa Israel. As caravanas que vão porque amam o Deus de Israel. Muitos judeus, um grupo ortodoxo, não gosta muito, mas também não é agressivo, não é nada. O que você não pode fazer é entrar no bairro deles e querer não respeitá-los, não é? Você não pode entrar lá e querer ser um agente contaminador. Então, na palavra de Deus, quando fala a Laodiceia, está dizendo aquele também que é a cobertura, o encerramento da era de todas as eras, o amém, não é? Também dá essa ideia. Lembre-se que há duas expressões, não é? Pedra principal de esquina e pedra angular. Isso quer dizer o começo e o fim. A pedra de alicerce, que todo o peso fica nela, e a última pedra aqui fecha o ângulo, não é? Da cobertura. Muito bem. Então aqui diz o seguinte: isto diz o amém, a testemunha fiel. Não é uma testemunha infiel. É fiel àquilo que Hashem mandou dizer, aquilo que o Altíssimo, o Eterno de Israel mandou dizer. O princípio da criação de Deus. Ora, Jesus foi criado. É o que diz aqui, o princípio da criação é isso que está dizendo. Como Jesus foi criado? No ventre de Maria. Jesus foi criado no ventre de Maria. Agora, ele existia antes. E como ele era, então, você poderia perguntar, a Bíblia diz como ele era, exatamente como ele era. Alguém fala assim, como será que Jesus deveria ser antes da encarnação? Ele era exatamente como ele é depois da assunção e da glorificação. Por que eu sei disso? Porque Jesus diz assim, Pai, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Então ele já era glorioso, você entende? Agora, o que acontece é que aquele corpo humano precisava tornar-se glorioso. Não era o bendito Salvador, que é o Criador de todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas o corpo humano que foi gerado na terra tinha também que receber essa maravilha. E o Senhor Deus permitiu que os discípulos antevissem isso quando no Monte da Transfiguração. Então, voltando aqui, diz assim, eu sei as tuas obras. Estou dizendo, e eu creio, eu particularmente creio, que está dizendo para os nossos dias, porque não existe na história da igreja. Irmãos, ouçam, se você não crer no dispensacionalismo, é um direito seu, porém, não houve na história da igreja nenhum momento em que esse discurso foi anunciado. Que discurso? Esse que diz que eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Nunca os cristãos professaram ou confessaram isso. Nunca. É a primeira vez. E só essa geração o faz. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Seria, eu sei as tuas obras, tu és um político. Tomara que fosses frio ou quente, não é? Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Em outras palavras, o que você vomita, o que você joga fora, é porque não é possível de engolir. Quando você, com muita fome, vai comer um alimento que está apodrecido, você imediatamente gospe aquilo. Não é possível engolir. Por mais que você esteja com fome, aquilo é horroroso, então você lança fora. Então não está dizendo que Jesus não desejou que esta igreja fizesse parte do seu corpo, mas quer dizer que é impossível
aquilo fazer parte do corpo de Yeshua, do corpo de Cristo. Por isso ele vai vomitar. O vomitar também tem a ideia de não confessar a igreja. Então, aqui diz, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Como dizes? Quem diz é essa igreja. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então vamos aqui pensar em algumas coisas. Primeiro, alguma coisa estranha. Ela diz que tem tudo e não tem falta de nada, mas Jesus está dizendo exatamente o contrário. Dizendo que ela não tem nada e tem falta de tudo. Quer dizer, o discurso é falso. A pergunta é, por que eles fazem isso? Porque eles não sabem. O texto diz que eles não sabem que são. Eles não têm consciência de que são miseráveis, de que estão cegos, de que são pobres. Eles não têm essa consciência. Essa consciência vem da palavra de Deus na vida do homem que o teme. Então, vamos aqui pontuar algumas coisas. O que significa estar nu? Bem, o estar nu é não ter a cobertura do pecado. Lembram-se de Adão no Éden? Deus vai e cobre o pecado dele, sacrificando um animal e fazendo vestes para ele. Então, a cobertura do pecado é proveniente do sacrifício, do derramamento de sangue, sem o qual não há remissão de pecado. Então, por que ele está nu? Porque não foi coberto o pecado. Ora, então não é uma igreja? Bem, é a igreja porque eles confessam Yeshua. Então por que eles dizem não? Por que Jesus diz que eles não estão cobertos, estão nus? Porque eles não recebem a cobertura que veio de Deus. Eles estão se cobrindo com folhas de figueira. Lembra de Adão? O que quer dizer isso? Nós, seres humanos, querendo conquistar os céus por nossos méritos, por nossas obras, por conceitos humanos. É impossível fazer isso. Existe um grupo que acredita que se você fizer caridade, 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 então Deus vai se agradar. Não, claro que Deus gosta de quem faz isso prazerosamente, por amor. Não estou dizendo o contrário. Mas não pense que essa pessoa entra lá no céu porque faz isso. A Bíblia diz, ninguém vem ao Pai, disse Yeshua, ninguém vem ao Pai, disse Yahushua, exceto por mim. Não é possível ir ao Pai e aos céus, o Pai está entronizado, não é possível ir aos céus através de outro caminho que não seja Jesus. Você tem que ir a Jesus. E é por isso que nós dizemos o seguinte, não vá a Maria, não vá a Maria. Mas Maria não é santa? É santa, é maravilhosa, uma serva de Deus, deve ser honrada, deve ser respeitada sem dúvida alguma, não deve ser adorada. Não, adorar só a Deus. Isso que a Bíblia diz, adorar só a Deus. E eu fico muito triste quando vejo um irmão desfazer de Maria, desfazer de Miriam. Na verdade o nome não é Maria, Maria não existe no hebraico, é Miriam. Então, quando um crente desfaz de Miriam, mãe do nosso Salvador, é feio, porque Deus não nos ensinou isso. Mas Maria se declara serva de Deus. Ela não pode, na condição de humana, nascido de homem, de mulher, ela não pode redimir ninguém, mesmo porque Maria nasceu em pecado. Então não imaginem que Maria não fosse pecadora. Maria foi pecadora sim.
e ela precisou também da redenção. Ela diz sobre o Redentor dela, ela confessa, meu Redentor. Ora, só diz isso quem é redimido. Seja pelo menos honesto, porque é isso que a Bíblia diz. Então, nós dizemos o seguinte, olha, não vá a Antônio, não vá a Sebastião, a Pedro, a Maria, a Ana, não. Vá a Jesus, porque ninguém vem, disse Jesus, ao Pai, exceto por mim, disse Yahshua. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém mais. Não existem dois caminhos. Muito bem, então, como é que isso acontece? Quando a gente olha e vê pessoas tentando agradar a Deus com obras. Quando a Bíblia diz, sem fé é impossível agradá-lo. Então, querido irmão, ouça, entenda uma coisa. Como é que um homem é salvo? Ele é salvo pela fé. Como isso funciona? Quando você aceita a palavra de Deus e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu crucificado como pagamento ou como penitência ou como sacrifício por nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras, que está assentado à destra do Pai, porque é o que a Bíblia diz, e em breve voltará. Antes disso, nos levará para um encontro com Ele nos céus. Então, quando você crê nisso, e eu sei que você crê, você também tem que ver-se através dele. E quando você se enxerga através dele, você descobre que você precisa dele, porque somos indignos, somos pecadores. Então a gente recorre a ele dizendo, Jesus, lava-me no teu sangue, porque se o teu sangue foi aceito como sacrifício diante do Todo-Poderoso, este sangue tem poder, ele fala. Você sabia que o sangue fala, meu querido irmão? Lembra da Bíblia? O sangue de Abel gritava quando foi derramado na terra. E no Novo Testamento diz que o sangue de Jesus fala mais do que o de Abel. Então, quando você pede para ficar debaixo desse sangue, o Todo-Poderoso Deus nos olha através do sangue de Jesus. Então, ao ver o sangue de Jesus, ele não vê um perdido desgraçado. Quando no Egito o anjo da morte passava, ele via o sangue nos umbrais da porta, ele não tocava naquela casa porque aquela casa estava coberta com o sangue, estava atrás do sangue de um cordeiro que foi imolado para anistiar Israel. Assim é o sangue de Yeshua. Muito bem. Então, quando você não confia naquilo que Jesus fez e começa a dizer que você vai ser salvo porque você não faz isso ou porque você faz aquilo, você está anulando o que a Bíblia diz. Então, eu fico vendo pessoas dizendo o seguinte, outro dia eu vi um pregador assim, mulheres que cortam o cabelo. Tá bom, irmão, onde é que na Bíblia diz que não pode cortar cabelo? Não diz isso, irmão. Não diz isso. Então, eu fico pensando nas africanas, não é? Nas africanas cujos cabelos não se alongam, eles ficam almofadados por serem um outro tipo de cabelo, mas não se alongam. Quer dizer, uma religião baseada em cabelo, uma salvação baseada em cabelo. Um outro falou assim, mulheres que se pintam, Jezabel. Irmãos, Jezabel não é a mulher que se pinta, Jezabel é uma falsa profetisa. Ah, mas o nosso profeta falou que é, e ele falou bobagem. Porque quando você lê a Bíblia, você lê que Deus falou assim para Israel, eu adornei, eu coloquei pingente nas tuas orelhas, Deus é que está falando, eu coloquei colar no teu pescoço, eu te enfeitei com joias,
mas tu me deixaste e correste atrás de outro. Ora, por que você acha que Deus não gosta de que uma mulher se arrume? Não é estranho? Essas igrejas só tem doutrina para mulher, para homem não tem, só tem para mulher. A mulher não pode se ajeitar, não pode nada, ela tem que ser... Por quê? Porque você, homem, não consegue ver uma mulher bonita, porque você, homem, não consegue... Porque você fica perturbado? Se uma mulher passa de salto, você fica perturbado, você precisa de libertação. Claro que existe bom senso, claro que existe pudor, mas se você estabelece a salvação em observâncias tais como estas, como fazem as freiras fazem isso, usam sapatos sem salto, os cabelos cobertos, toda coberta até os punhos, você não vê nada nela, só o rosto, um pedaço do rosto, e olha lá. E a pergunta que eu faria assim, será que uma freira, por ser freira, está salva? Não, não está salva. Não porque Deus não ama e não porque nós não queremos que ela esteja salva, porque para ela ser salva ela tem que reconhecer que é pecadora e que precisa de Jesus. Se ela assim o fizer, ela é salva. E é isso que diz o texto sobre as vestiduras. Então, quando você descansa no sacrifício de Jesus, esse sacrifício te cobre, é as vestes. Então está muita gente nessa geração nu. Eles enchem as igrejas, é uma igreja de pessoas nuas, não é? Eles estão cobertos até o fio de cabelo, preocupados com mangas compridas, mas estão nus, porque eles não descansam, não confiam na obra de Yeshua. Eles não entendem a graça de Deus, falam muito da graça, pregam até falando da graça, mas não entendem a graça. É tão verdade isso, que eles vivem preocupados com os demônios, ao ponto de eles vão jejuar para expulsar demônios, e usam, não, Jesus falou que a casta de demônios e não sai exceto com jejum e oração. Então, não entendendo o texto, pervertendo o texto, criando doutrinas estranhas, então vivem debaixo de uma escravidão, de um tormento, de um medo, ao ponto de pensarem que Deus não gosta da humanidade. Quer dizer, eu não posso ser humano. Outros dizem assim, olha, se você ouvir o Rei Conniff, é uma banda muito antiga, se você ouvir Rei Conniff, você está amaldiçoado, você vai para o inferno, o Rei Conniff é o diabo. Irmãos, as pessoas não conhecem a Deus. Eles conhecem religião e não pouca. São legalistas aos extremos. São pessoas que não conseguem ver que Deus ama o ser humano. Deus não tem nada contra o ser humano ficar feliz, se alegrar, festejar. Não. O que Deus quer é que você reconheça que você precisa se reconciliar com Ele, que você precisa de Jesus e que você deve obedecê-lo com temor, não é? Então, se Ele diz, por exemplo, que nós não devemos fazer tal coisa, eu vou dar um exemplo. Essa semana nós temos uma menininha na nossa igreja no Cocaia. Ela é lindinha demais e ela tem um cabelo bem enroladinho e ela tem aquela juba linda. Eu sempre, quando ela vem na igreja, eu brinco com ela e curto. Eu acho tão linda aquela menina. E ela estava na rua e alguém falou assim, nossa, que cabelo, alguma coisa assim, cabelo duro, cabelo horroroso. E essa menininha começou a chorar. Irmãos, eu fiquei tão triste. Ninguém tem o direito de ofender ninguém, de querer estereotipar quem quer que seja, em nome de cabelo bom, cabelo ruim. Cabelo ruim é o meu que caiu todo. Esse é cabelo ruim. Como se houvesse cabelo ruim, cabelo bom. Não existe. Existe cabelo, entende? Cabelo é cabelo. Deus quis fazer o cabelo crespo, quis fazer o cabelo liso, o meio crespo, o meio liso, não importa. Ele nos mandou amar uns aos outros. Então, quando eu vejo uma pessoa na igreja esnobando o próximo, quando eu vejo uma pessoa na igreja olhando, preste atenção como funciona. Se uma irmã chegar um pouco mais tarde e entrar pelo corredor, todas as demais dão uma olhadinha de cima e embaixo.
Já percebeu? Presta atenção se não é verdade. É isso que tem que sair do nosso meio. É essa contemplação maliciosa, essa contemplação invejosa, essa contemplação que discrimina o próximo. Meu irmão, não existe no Evangelho de Cristo igreja para negro, igreja para branco, para asiáticos. Não, existe uma igreja constituída de todos os povos, raças, tribos, nações, tudo junto. Deus ama que seus filhos vivam juntos. Nós não temos o direito de nos sentir superiores ou inferiores. Então, quando você crê no Evangelho e você crê que Jesus fez a obra, você será livre até desta opressão, até desta condenação, essa ideia de você achar que você é inferior. Pare com isso em nome de Jesus. É o diabo que está dizendo que você não é inferior em nada. Nem eu sou inferior a nada, eu não sou superior nem você, nós somos um em Cristo Jesus. É isso que é a brisa do Evangelho. O mundo nos divide. Eles querem nos dividir, mas Jesus quer nos unir. Então, quando ele escreve isso à igreja, ele diz que a igreja está cega. Ela está cega, está nua, ela é miserável. Então pede para comprar colírio, para que veja que essa é a realidade, não é? Comprar ouro, que tipo de ouro? Irmãos, o ouro aqui é a consciência da obra de Jesus. Você só se enriquece no reino espiritual quando você reconhece o que Jesus fez, quem de fato Jesus é, quão digno de honra e glória ele é, como nós devemos adorá-lo, como nós devemos adorar ao Todo-Poderoso. Isso é comprar ouro refinado. Querido irmão, receba a graça de Jesus. Para de carregar esses fardos de religião. Para de carregar essas opressões religiosas. Para de ter medo de demônios. Você é de Deus. O que é de Deus, o maligno não toca. Pare com isso. Viva a vida que Deus te deu. E se você ainda não o conhece, corra para Ele urgentemente. Entrega-lhe a vida e você verá a diferença. Se você me perguntar, irmão, qual é a igreja que eu devo congregar? São dias difíceis, dias difíceis. Uma boa quantidade das igrejas que conhecemos hoje não pregam mais o Evangelho, pregam um outro Evangelho. Pregam tanta prosperidade, tanta triunfalismo, e está difícil. Mas, por certo, Deus te dirigirá. Peça a Ele, Ele vai te dirigir. Ele vai guiar você, você não tenha dúvida, Ele vai guiar você a uma boa igreja, a uma igreja equilibrada, uma igreja sadia, uma igreja em que um grupo de irmãos, onde a palavra do Senhor Deus seja ministrada. Então, para resumir o que eu estou dizendo aqui a respeito de Laodiceia, é que Laodiceia diz que ela tem. Olha para o lado aí, você vai ver, ela tem. Ela tem os prédios mais ricos e suntuosos. Se você perguntar sobre dons, tem os dons lá, está tudo lá. Tem dons, tem cura, tem libertação, tem tudo. Eu não conheço outra geração, outra igreja que diga que tenha isso. Só essa desses dias. Quando eu era menino no Evangelho, que eu nasci no Evangelho, eu não ouvia esse tipo de discurso. Esse discurso vem de 30 anos para cá. O último momento da igreja. Ela prega dinheiro, 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 dinheiro. Irmãos, é de vomitar. É literalmente de vomitar o que eles fazem. Eu não estou atacando a igreja A ou B. Estou dizendo de uma pregação anti-evangelho, anti-bíblica, usando promessas reais, não é? Afirmações reais da Bíblia, quando diz que tudo que faz prosperará. Você não precisa lutar para prosperar, você tem que ser dele, e você é próspero porque você é dele. Eles não vão te ensinar isso, eles vão te ensinar que você tem que dar dinheiro, você tem que fazer o que eles mandam para ser próspero. Mentira. Eles são mentirosos. São homens mentirosos ao extremo. Só que eles também não sabem que eles são mentirosos. Só naquele dia eles vão ficar perturbados quando chegar diante do Senhor
E o Senhor falou assim: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Como não? Expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos muitas maravilhas. Vós que praticais a iniquidade. Irmão, amor ao dinheiro é iniquidade. Você, eu cheguei aqui, não tinha um tostão, agora tenho 4 apartamentos. Eu conheço irmão que não tem nenhum. Por que você não dá um desses apartamentos para um irmão? Isso é evangelho. Então não venha para cá com essa conversa fiada. Agora que eles ficam ricos, ficam, porque o mundo jaz no maligno. Mamon não pertence a Deus, pertence a Satanás. Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Deus nos dá graça para viver. Diz o apóstolo Paulo: tendo com que se vestir, o que comer, estejais agradecidos. Você vai decidir. Então, meu irmão, descanse na graça de Jesus. Vamos aguardar o arrebatamento que está aí a qualquer momento para acontecer. E aí vem os irmãos que não creem. Tudo bem, irmão, fica aí. Você não crê, fica aí. Como eu creio, eu irei. Mas eu sei que você irá, porque você é meu irmão, e você vai ficar surpreendido. Ficará surpreendido quando se ver na glória e falar: puxa, não houve tribulação. Fala assim: agora vai começar, quando a igreja sair. Receba a paz de Jesus, amém, irmão? A gente volta numa outra oportunidade com a Bíblia. Eu digo isso para abençoar a tua vida, para tirá-lo deste tormento da religião, esse tormento que leva as pessoas a se sentirem reprovadas. Em outras palavras, se você é pobre é porque Deus não está com você. Não, Deus está com você sim, querido. Se você está com dificuldade, Deus não está com você. Não, Deus está com você sim, meu irmão. Se você está desempregado e está passando lutas, não, Deus está com você. Alegra-te. Se é uma coisa que você não perde, é a proteção dele. Que Deus abençoe você e tua casa. Que Deus lhe dê, acrescente a paz, acrescente a graça sobre a tua vida. E que você prospere para a glória do nome do Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus te abençoe.